Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 33, Trabalhemos Também, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos à leitura do capítulo. Trabalhemos também. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos 14:15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muita vez ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégio ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial, nada mais exprimem senão um profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformando em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria, a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes os pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais. E o que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Passemos agora à parte de reflexão. Bom, meus amigos, esse texto, Trabalhemos Também, é um texto muito interessante e muito importante de ser analisado e observado. Porque aqui basicamente o que a gente pode ver e observar, nessas palavras de Emmanuel, é que a todos os trabalhadores, a todas as pessoas de boa vontade, conseguirão chegar a um mesmo objetivo, que é se tornar espíritos evoluídos. Porém, para que possamos tornar espíritos evoluídos, para que possamos observar, e chegar ao nível de grandes espíritos, grandes humanitários e missionários que vemos por aí, é necessário muito trabalho. E esse texto aponta isso para a gente, que é possível, porém, para que isso ocorra, é necessário o esforço, é necessário o profundo esforço, no sentido de aprender, no sentido de aplicar os ensinamentos de Jesus e no sentido de buscar a moral, buscar o amor e buscar colocar em prática as leis de Deus. O Emmanuel nos mostra que esses espíritos de alto escalão, como dizem por aí, que esses espíritos que já são bem mais evoluídos, eles não tiveram nenhuma prerrogativa especial, eles não nasceram assim, eles não foram criados dessa forma, como muitas vezes é feita tais interpretações. Esses espíritos, esses irmãos, tiveram todo um percurso, todo um caminho de lutas, de esforço, de trabalho, de quedas e de vitórias para chegarem onde chegou. E ainda continua que o Cristo, ele não criou
né, essa doutrina, não criou a sua doutrina com um sistema de deuses, de devotos que eram separados, como a gente vê muitas vezes nas interpretações, que foram criados espíritos simples, que foram criados espíritos angelicais. Não. Tudo na criação de Deus foi a partir do simples, do ignorante. Todos esses espíritos, todos esses devotos, todas essas pessoas que se dignaram a fazer o trabalho do Cristo tiveram um percurso gigantesco à sua frente. E tiveram lutas, vitórias e derrotas. Tudo isso ocorreu e demorou. Foi um tempo muito grande para chegar aonde estão hoje, por exemplo. Como diz Emmanuel, Cristo fundou a sua doutrina, trouxe, à tona essas leis de Deus para todos os corações sedentos de luz, de amor e de verdade. Então, qualquer um que tenha o interesse e a boa vontade de buscar nesses ensinamentos a força, a fé para seguir em frente, para melhorar, para buscar ser uma pessoa melhor, consegue alcançar tais objetivos. E aí ele traz alguns exemplos, bem interessantes, por sinal, como o exemplo da Maria Madalena, o exemplo de Pedro, de Paulo, do próprio Paulo, e tantos outros, e aí a gente pode citar tantos outros espíritos que se esforçaram na busca, pela sua melhora, pela sua evolução espiritual. Madalena, não temos nem muito o que comentar. Paulo, ele, de perseguidor, ele se torna um exemplo, um divulgador dos ensinamentos de Cristo. Pedro era frágil e não conseguia, parece que não tinha tanta força, mas foi lá e se tornou um grande evangelista. Judas, que entregou Jesus, que fez o que fez, com certeza conseguiu galgar novas experiências e conseguiu reaproveitar e aproveitar todos os ensinamentos. Assim como tantos outros espíritos, de escola, conseguiram fazer e mudar todo o seu percurso com um simples gesto que a gente vê aqui, a boa vontade. Simplesmente com vontade de buscar a sua restauração, buscar a sua evolução. Continuando o raciocínio, o Emmanuel ele pontua que o grande mal de muitos aprendizes, no caso da gente em geral, é a idolatria. Nos entregamos a essa idolatria fervorosa, essa fé cega que não é raciocinada, e queremos resolver tudo de uma forma rápida, com fórmulas secretas e com sacrifícios que muitas vezes são inúteis. Nós buscamos algo que é inalcançável, porque colocaram aquilo na nossa cabeça. Por conta de diversas interpretações, diversas visões, muitas vezes condicionadas dos conhecimentos e das quais a gente não se preocupa em buscar uma verdade raciocinada, nós somos levados a acreditar em fórmulas mágicas. Nós somos levados a acreditar que nós não somos especiais e que para sermos especiais nós precisamos fazer tal e tal coisa. Nós fomos levados a acreditar que se nós formos maus, nós iríamos parar num lugar de dor e sofrimento eterno, ou muitas vezes seríamos destruídos, Perderíamos aí a nossa essência maior. Enfim, são muitas situações que fantasiam a busca pelo Evangelho redivivo, que fantasiam a busca pelos ensinamentos verdadeiros de Jesus e fazem com que a gente permaneça estagnado na nossa caminhada e fazem com que a gente se perca muitas vezes. Então, na ânsia de buscar uma evolução ou melhorar para Jesus, a gente cai em muitas armadilhas, preconceitos, ataques, falta de amor. Tudo isso porque a gente não raciocina e não critica aquilo que estamos vendo. Muitas vezes falou que está
que Jesus disse, né? Ou falou que está na Bíblia, ou falou que está em algum escrito em especial, as pessoas esquecem, né, de trazer aquele olhar crítico, de trazer aquele olhar com um viés atual, com o viés do amor. Na verdade, falta esse viés, esse filtro do amor. E aí nós somos levados a fazer atrocidades, aberrações, né, como atacar o próximo, como gerar guerras, gerar matanças, gerar situações em que o amor ele não existe, que o amor ele simplesmente passa desapercebido, porque nós não nos questionamos e nós tentamos alcançar algo que é fantasioso. E diante desse todo cenário, né, de toda essa situação em que a gente se encontra, em que a gente se coloca, nós esquecemos que Deus nos concede e concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. E nós esquecemos que todos nós, em um momento ou outro, vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Mas a gente está tão fechado e se permite tantas interpretações e tantas fantasias que a gente esquece que em nós está o germe da evolução, o germe do bem. Em nós vive o bem, mas nós não procuramos, nós não damos vazão a ele, porque é muito mais fácil, né, olhar aí um outro lado e não seguir com as nossas formulações e não seguir com a nossa caminhada moral pleiteada pelo amor. E para finalizar, o que o Emmanuel nos traz é que esses exemplos de apóstolos, de missionários, de espíritos que vieram e fizeram o bem, fazem ainda o bem, e trabalham em prol da humanidade, que esses espíritos, que nós, né, sim, devemos reconhecê-los, devemos entendê-los e devemos ver neles também como exemplos. Porém, a gente jamais deve esquecer que esses espíritos também saíram das fraquezas humanas. Eles também saíram do zero até chegar, né, a níveis, alguns celestiais, a alguns níveis puros, e tiveram toda essa caminhada, tiveram muito trabalho a fazer. Então a gente não pode esquecer disso, que todos tiveram essas dificuldades também. E que nem por isso desistiram do seu caminho, nem por isso desistiram de buscar a luz. E nem por isso vão deixar de ajudar quem encontra nesse caminho. Então nós, enquanto filhos de Deus, nós que temos a centelha divina e que fomos criados para o amor, que fomos criados para crescer e evoluir, nós também temos condições de seguir esses passos. Basta apenas uma coisa: vontade. Vontade e perseverança. Então, se nós quisermos, se nós buscarmos, nós iremos também alcançar esse triunfo pessoal, alcançar essa autoiluminação e alcançar de forma também muito especial, assim como todos esses espíritos que já passaram pela Terra. Lembrando sempre que o planeta Terra é um planeta escola. Nós estamos aqui para aprender. É um planeta que tem uma grande missão também e que juntos nós podemos contribuir para a sua evolução, bem como podemos contribuir para a nossa. Então, lembrarmos sempre do aprendizado, da iluminação, da busca pelo autoconhecimento e da busca pelo amor. Só assim nós continuaremos trabalhando também e chegaremos, quem sabe um dia, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, chegaremos a níveis crísticos e celestiais. Isso não é impossível. O importante é lembrarmos que o trabalho deve ser feito,
que o trabalho é incessante e que o amor de Deus está sempre ao nosso favor. Para continuar as nossas reflexões acerca do tema de hoje, que é Trabalhemos Também, vamos deixar a música Trabalhadores do Amor, de Hélio Barbosa, Wellington Barbosa e Alex Miller, para contribuir com as nossas reflexões. De esperança, amigo mestre Jesus, és nosso guia a conduzir, estrela que ilumina a senda a trilhar. Irá surgir se praticarmos a Trindade.